Capítulo 1591. Davros purificado. Parte 1. Como você se sente, Tista? Lee perguntou. Muito melhor, obrigado. Ela se moldou de sua forma humana para o demônio vermelho algumas vezes para mostrar a ele que ela havia se recuperado completamente. Então é melhor voltarmos para o laboratório de forja. No que me diz respeito, minhas férias acabaram, Lee disse. Já entrei em contato com Failwell e pedi a ela que enviasse a vovó uma lista de todo o conhecimento que coletei em Urgamaka para que ela possa nos ensinar caso não consigamos entender os pontos-chave de alguma técnica. Você está realmente disposto a compartilhá-los comigo? Freya perguntou. Por que não? Ele encolheu os ombros. Ploria e eu os reunimos. Estou planejando compartilhá-los com Tista e Ploria como meus aprendizes, enquanto você os aprenderia de qualquer maneira com Failwell. Não se esqueça que, além do protetor, você é o único verdadeiro discípulo que ela tem. Mesmo se não fosse, Ploria certamente os compartilharia com você. Elina, Raz e Salaark não gostaram que Lit voltasse ao trabalho tão cedo. No entanto, embora seus pais não suportassem a ideia de sua casa ter sido violada, o Overlord percebeu que o tempo era essencial. Negar a ele a oportunidade de se beneficiar da minha magia de criação enquanto o oponente tão perigoso já bateu à sua porta seria mais do que idiota, ela pensou. Não vou dar mais presentes a ele, mas apoiarei Lee como puder. Lee precisou apenas de um movimento dos dedos para ativar o Salão dos Espelhos e distorcer todos dentro do laboratório de forja. Graças ao geyser e às matrizes de Salaark, a área de efeito de todas as habilidades da torre se estendeu a toda a tribo Pluma Celestial. Qual é o primeiro ponto da nossa agenda? Tista perguntou. Purificando o Davros e ao mesmo tempo certificando-se de não perder nenhum Darwin que ele contém. Lee tirou alguns papéis da Soluspedia e pediu a Solus que fizesse cópias deles para todos antes de devolvê-los. Junto com o que recebi do verme da rocha de Vastor, devo obter Darwin suficiente para começar a criar algumas peças ao mesmo tempo e colocar suas habilidades à prova. Quanto ao Davros, preciso ter certeza se é tão desanimador quanto parece. Durante as últimas semanas, Lit, Solus e Tista criaram vários itens encantados com o lendário metal. Eles praticaram fazer anéis mágicos, espadas e escudos até atingirem perfeição, mas o resultado final sempre foi decepcionante. Davros impurificado era de fato mais resistente que Adamante. Ele ainda tinha um melhor fluxo de mana e uma maior taxa de amplificação dos encantamentos, mas tais propriedades não valiam a pena encontrar Davros suficiente quando Adamante era muito mais comum. Espere, lembro que Failwell disse que precisamos de magma para derreter o Darwin, já que ele é resistente até mesmo às chamas de origem. Não temos um vulcão em mãos e Shenagrosh nos alertou sobre os perigos das chamas de origem destruindo os Soros, disse. É por isso que meu plano é usar chamas de origem para derreter apenas o Davros, evitando o Darwin, Lee disse. Vamos coletar a massa sólida, separá-la do líquido e destruir todo o resto. Lembre-se do que Shenagrosh disse. Ao trabalhar com Davros, devemos considerar até mesmo vestígios de Adamante como impurezas. Lee tirou os 4 lingotes de Davros que tinha de seu bolso junto com ramo e Brasil. Ainda não tinha sido esculpido, muito menos encantado, mas ainda mantinha a capacidade de melhorar o foco e as habilidades de compreensão de seu portador. Sem olhos de dragão, a combinação de madeira e Brasil e olhos de Minadion é a segunda melhor coisa que tenho. Felizmente, não há necessidade de imprimir o ramo para ativar suas propriedades passivas. Lee pensou enquanto Tista e Solus também assumiam sua formação profissional. Tendo um núcleo mais forte e chamas de origem mais poderosas, Lee sempre começaria primeiro. Ele usava um dos monóculos de Menadion e empunhava o ramo e Brasil na mão direita enquanto Tista usava o segundo monóculo. Dessa forma, Solus poderia usar seu intelecto coletivo e o núcleo de poder da torre para estudar o processo de purificação, ao mesmo tempo que criava uma ligação mental perfeita entre Tista e Lee. Os 3 poderiam compartilhar livremente qualquer descoberta que fizessem, sem a necessidade de falar ou perder tempo, permitindo-lhes melhorar a qualidade do seu trabalho no momento em que qualquer um deles fizesse um avanço.
Empunhar o cajado ainda me dá uma sensação estranha, Lit pensou quando uma faísca repentina transformou as chamas em sua boca de violeta para preta. Isso já havia acontecido em Urgamaka, mas ele ainda não tinha encontrado uma maneira de replicar o fenômeno e de compreender seu significado. Cada vez que ele tentava expirá-las, as chamas negras voltavam ao normal, não importando o quanto ele tentasse. A Aleja disse que as habilidades da minha Tiamat deveriam ser uma combinação daquelas pertencentes às minhas partes individuais. Além disso, ela disse que as chamas negras de origem são inéditas, mas eu sempre as produzi, mesmo quando era um dragão. Naquela época, eles substituíram todos os fundos corporais do meu corpo e... História legal, o karatista o interrompeu. Agora, você se importa de ir trabalhar? Não quero ouvir sobre seus fundos corporais. Muita informação. As veias vermelhas nas penas de Lit brilharam de vergonha quando ele de repente se lembrou da ligação mental perfeita. Ele precisava respirar fundo algumas vezes para se acalmar antes de iniciar o processo de purificação. Ele colocou a mão no lingote, usando o olhar abissal para estudar e memorizar a posição das diferentes impurezas. Se não fosse pela importância do Daven, eu poderia facilmente purificar o Davros simplesmente respirando chamas de origem descontroladas. No meu nível, o metal é a única coisa que eles não conseguem destruir. No entanto, como quero meu bolo e comê-lo também, isso será um pouco complicado. Solos pegou as informações da técnica de respiração e as usou para gerar um holograma 3D em tempo real da composição do lingote. Graças ao auxílio visual, Lit poderia lembrar mais facilmente a posição de todas as impurezas e diminuir a carga sobre sua força vital. Então, Lit colocou os lingotes na fornalha, levando-os a uma temperatura de várias centenas de graus que transformou o metal em uma massa branca e quente que ainda se recusava a derreter. Ele usou a técnica que Shenagrosh lhe ensinou, emitindo as chamas de origem lentamente para que a ligação com seu corpo nunca fosse interrompida. Lit poderia mover as chamas místicas como parte de seu corpo, fazendo-as penetrar no metal sólido. Havia muitas impurezas dentro de cada lingote, mas o lado positivo era que, além do Daven, Lit não precisava impedir que as chamas destruíssem os vestígios de prata, orixalcum e adamante. Eram tão pouco que não valia a pena coletá-los. Depois de alguns segundos, o metal começou a derreter, passando por uma peneira resistente ao calor que coletou a massa negra de Daven que o Davros derretido deixou para trás. Lit reduziu a intensidade das chamas para não perder material precioso, focando mais na precisão do que na força bruta. O fogo violeta acariciou suavemente o Daven, livrando-o de todos os vestígios de Davros ainda ligados a ele. Capítulo 1592. Davros purificado, parte 2. Assim que Lit terminou, eles coletaram o que parecia ser um pedaço de carvão acidentado do tamanho de um punho e um pequeno lingote de metal. Suas superfícies absorviam a luz proveniente tanto da superfície quanto das paredes da torre, mudando do prateado para o preto, como se alguém a estivesse mexendo por dentro. Isso foi incrível. Fria sentiu uma mistura de admiração e inveja ao ver os resultados finais do trabalho de Lit. Deuses, chamas de origem são os melhores amigos de um mestre de forja. Você levou menos de 1 minuto para separar completamente 2 dos metais mais preciosos de Mogar. Por que Yggdrasil não pode tê-los também? Lit ofegou e ofegou em resposta quando Solos conjurou uma cadeira para ele se sentar. Ela também deu a ele um barril de tônico que ele engoliu com a ajuda da magia da água. Nem tudo é diversão e jogos. Ele disse em meio às calças. O processo durou menos de 1 minuto, mas também esgotou tudo que eu tinha e o revigoramento não consegue consertar minha condição atual. Antes de passar para o segundo lingote, preciso descansar. É para isso que serve Tista, não? Ela pode trabalhar sozinha. Fria encolheu os ombros. Errado. O demônio vermelho balançou a cabeça. Preciso esperar a recuperação dele, caso contrário o monóculo será inútil. No momento, Lit não consegue se concentrar em nada e antes de prosseguirmos, precisamos estudar a filmagem juntos. O que podemos fazer entretanto é estudar as diferenças entre o Davros purificado e o impurificado.
Solos pegou o ramo Yggdrasil de Lit, usando seu link mental para compartilhar suas descobertas com ele. Tista e Fria também colocaram as mãos no pequeno lingote, ativando suas respectivas técnicas de respiração. Que diabos? As três mulheres disseram em uníssono. O revigoramento revelou-lhes que a remoção das impurezas não só aumentou muito a densidade do Davros, melhorando ainda mais as suas propriedades físicas, mas também amplificou seu fluxo de mana ao extremo. Todo o lingote era agora capaz de extrair, armazenar e amplificar a energia mundial circundante. Se antes parecia ter um núcleo de mana quando observado através de uma técnica de respiração, agora parecia um núcleo de mana em forma de lingote. O Davros purificado estava cheio até a borda com a energia mundial, tornando difícil entender onde estava a linha entre a energia e a matéria. Se Adamante purificado funciona como um núcleo azul, o que é isso? Por que não se parece em nada com um núcleo violeta? Solos deixou escapar surpreso. O que você quer dizer? Fria e Tista perguntaram em uníssono. Eles não tinham ideia de que o vigoroso fluxo de mana de Lit se devia, na verdade, à presença dos núcleos auxiliares que agora estavam fundidos com seus órgãos. Para eles, Davros purificado parecia exatamente com um núcleo violeta. Meu palpite é que é assim que funciona um núcleo branco Lit, disse através do link mental após tirar o monóculo. Pena que por causa das chamas não temos ideia de como o fluxo de mana do metal melhorou. Poderia ter nos dado algumas dicas. Desculpe estourar sua bolha, mas se fosse assim tão fácil, acho que todas as espécies capazes de usar chamas de origem já teriam descoberto o segredo do núcleo branco. Solos respondeu. Eu disse em Sight, não um manual de instruções. Lit havia recuperado o foco suficiente para ajudar Tista, então, depois de revisar a filmagem juntos, ele entregou o galho Yggdrasil para ela. Eles levaram mais de 4 horas para purificar os lingotes e a maior parte desse tempo foi gasto na recuperação ou no aquecimento do metal na fornalha. Assim que terminaram, Lit entregou a cada um lingote purificado para que pudessem estudar minuciosamente o Davros antes de iniciar o processo de elaboração. Até agora, as mudanças em suas propriedades físicas e mágicas não fazem com que o trabalho de encontrar Davros valha a pena. Fria disse. Ela usou o tempo em que os outros descansaram ou discutiram as chamas para estudar os lingotes com seus feitiços de forja. Só podemos esperar que, uma vez encantado, ele tenha algumas habilidades especiais, caso contrário, estou bem com um conjunto completo de equipamentos adamante acordado. Os outros responderam em uníssono. Lit decidiu purificar todos os seus lingotes para que cada um pudesse fabricar um equipamento diferente ao mesmo tempo. Afinal, eles não precisavam de nada sofisticado ou complicado, apenas para estudar como o purificado Davros reagia quando imbuído de diferentes tipos de encantamentos. Lit criou uma pequena adaga, Solos um anel mágico, Tista um protetor de braço e Fria uma pequena massa. Eles canalizaram sua mana através de suas respectivas criações, tentando detectar qualquer diferença com os itens normais. Os resultados foram simplesmente terríveis. Isso é lixo. Tista disse frustrada. E não estou falando de nossos artesãos porque fizemos um trabalho ruim de propósito. Quero dizer que eles são totalmente inúteis. Bem, na verdade não. Lit ativou a propriedade elementar do fogo de sua adaga várias vezes antes de entregá-la aos outros para observarem. O Davros purificado atrai a energia mundial tão rapidamente que é como se tivesse uma técnica de respiração própria. Assim que você descansa um momento, ele recarrega e estabiliza o pseudonúcleo, deixando-o pronto para uso novamente. Ainda é desanimador. Solo suspirou. Quero dizer, entre runas e cristais mágicos, Adamante consegue quase um mesmo efeito. Além disso, nenhuma batalha dura tanto ou tem intervalos suficientes para tornar tal habilidade relevante. A boa notícia é que nenhum de nós precisa encontrar Davros. Tista disse depois que até mesmo a filial de Yggdrasil não conseguiu revelar nada de útil sobre o metal purificado. A má notícia é que simplesmente perdemos nosso tempo. Eu peço desculpa, mas não concordo. Salaadka apareceu dentro da torre, estudando cada equipamento e apontando qualquer falha que detectou nos encantamentos.
É que a sua ignorância atinge tais profundidades que a escuridão cega. Só porque você não pode ver isso não significa que o mundo é apenas um lugar vazio. Lit, você se importa em canalizar o aspecto do fogo através de sua adaga. Aspecto elementar na magia espiritual. Lit seguiu as instruções, mas nada aconteceu. Eu quis dizer enquanto ativava o encantamento o Deus dos forjadores revirou os olhos em frustração. Desta vez, quando Lit ativou o encantamento, a lâmina da adaga não apenas ficou em brasa, mas também emitiu uma explosão de chamas de sua superfície, cujo poder destrutivo forçou todos, exceto seu portador, a dar um passo para trás. O fogo queimou até a energia mundial no ar, produzindo tanto calor que Solos teve que ativar os sistemas defensivos da torre. Quando Lit testou a adaga em um manequim, os resultados o assustaram até a morte. A lâmina perfurou a construção de pedra como se fosse feita de papel, deixando um buraco do tamanho de seu braço. Que porra é essa? Ele perguntou. Solos, seja querido e canalize o elemento ar enquanto ativa o anel de retenção mágico. Salark disse. O feitiço de nível 3 armazenado foi infundido com a energia mundial que o anel de Davros sugava constantemente, aumentando o poder destrutivo de uma simples bola de fogo para o de um feitiço de nível 4. Tista, elemento água, por favor. O Overlord não esperou por uma resposta antes de atacar. Continua no próximo vídeo.